Olá, irmãos, graça e paz para cada um de vocês. Que privilégio termos mais desta oportunidade de juntos, ainda que distantes, estarmos reunidos nos nossos lares e compartilhar um pouco das Escrituras Sagradas, não é mesmo? Eu quero reforçar aqui, neste momento, um aviso que tem sido amplamente divulgado na mídia. Use máscara, lave as suas mãos, tenha todo o cuidado necessário para que você não venha a se contagiar com o coronavírus, nem a passar o vírus para outra pessoa. Vamos nos precaver e assim juntos nós vamos combater este mal que tem nos acometido constantemente. Quero também aproveitar esse momento para reforçar para os irmãos que nós continuamos recebendo doações de mantimentos. A comunidade não para de trabalhar. Nós continuamos ajudando famílias que necessitam receber doações de cestas básicas. Por isso, se você tiver algum mantimento e quiser trazer aqui na comunidade, pode nos procurar nas nossas redes sociais, pode nos chamar no WhatsApp da liderança. Nós estamos sempre atentos e aguardamos ansiosamente a sua procura por nós. Amém? Caso os irmãos também queiram ofertar, devolver os dízimos ou fazer alguma doação, ao final deste vídeo aparecerá na tela as informações necessárias para que você possa fazer a sua entrega. Vamos compartilhar, amados, uma porção da Palavra de Deus? Eu vou ler apenas 2 versos de Josué, capítulo 24, os versículos 14 e 15. Diz assim a Palavra de Deus. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Amados, muitas são as coisas que querem nos distrair, que querem roubar a nossa atenção e nos desviar daquele no qual nós devemos adorar exclusivamente. Que nós possamos nos voltar com as nossas famílias ao primeiro amor e adorar exclusivamente o Senhor, o nosso Deus. Que nossos olhos e o nosso coração não estejam inteiramente em bens materiais ou em outras pessoas. Não vamos colocar Deus em um lugar que não pertence a Ele. O lugar de Deus nas nossas vidas é no primeiro lugar. Ele deve ser o centro, deve ser a principal atenção. E Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Se juntos, com nossas famílias, nós nos voltarmos ao Senhor, certamente Ele abençoará pai, mãe, filhos e todos aqueles que estão sob o nosso teto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Te dou graças, Pai, por esse privilégio que temos de fazer essa gravação. E eu creio que o Senhor está nos vendo, ouvindo e agindo. Pai, eu te peço por aqueles irmãos da comunidade que passam por algum tipo de enfermidade, de aflição, Senhor, problema financeiro. Eu te peço que os seus olhos se voltem para esses irmãos com misericórdia, Deus, e com provisão, Pai. Que as tuas mãos, que são fiéis para nos abençoar, assim o façam na vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam receber a tua bênção, a tua provisão, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é na nossa vida e o Senhor está agindo em favor de cada um de nós. Que este momento seja exclusivamente para te adorar, Pai. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com as canções e logo após o pastor Fernando Lira vai trazer uma mensagem para cada um de nós. Deus abençoe e até a próxima. Da minha alma, Senhor.
palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves a quem tu és. Teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. E violentamente persegues e me abraças, me envolves a quem tu és. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, Senhor. Então vem, Pai, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Derrama, derrama sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração
Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, Senhor. Estamos nós aqui, oh, estamos nós aqui. Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo, de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, vem como em Pentecostes, ora vem e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, Senhor, vem como em Pentecostes, vem, Pai, e enche-me de novo, de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, yeah, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
chegarei, Senhor, na Tua presença, Deus. Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que é adorado, é o Deus que é exaltado, e que toda honra, Pai, toda glória, todo louvor seja dada somente a Ti. Que o Senhor seja o centro de tudo, ó Pai. Que nas nossas igrejas Jesus seja o centro de tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos da IPI Gileade, graça e paz. Estou aqui para trazer a palavra desse domingo e nós estamos entrando agora no mês da família. Então nós falaremos sobre a família durante esse mês e particularmente hoje nós falaremos sobre paternidade. E eu escolhi um texto para trabalhar esse tema com os irmãos. Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Então o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo ao fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Estava ele com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo sem esconder nada. E Eli disse: Ele é Deus, o Senhor, que Ele faça tudo o que achar melhor. Nós temos um contexto aqui, queridos, de que Eli era o sumo sacerdote em Israel. E nós temos nessa figura do principal sacerdote de Israel um modelo em como não ser pai, em termos cristãos, aquilo que a Bíblia exige de nós. Então nós vamos olhar para a vida de Eli e vamos fazer uma antítese, ou seja, como não ser um pai parecido com Eli. Tanto Eli quanto os seus filhos, eles eram descendentes de Arão. Desde lá do Egito, onde Arão foi escolhido como a tribo que seria dos levitas e sacerdotes. No entanto, mesmo sendo dessa linhagem de sacerdotes, os dois filhos de Eli cometeram pecados graves e cometeram pecado continuadamente perante todo o povo de Israel. Todo o povo sabia dos pecados dos filhos do sacerdote Eli. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 15 a 17, nós temos o seguinte relato: de que eles exigiam dos ajudantes dos sacerdotes que tirassem pedaços de carne que eles queriam, sendo que a lei levítica, a parte que cabia aos sacerdotes era o peito e a coxa, mas eles queriam mais. Então eles obrigavam as pessoas a, antes de colocar o animal no altar para ser queimado, eles retiravam pedaços de carne os quais eles queriam. E isso que eles faziam era algo muito grave, porque era um pecado que eles cometiam contra o próprio Deus. Eles permitiam que oferecesse um animal mutilado, um animal burlado, um animal que faltava pedaços. E isso era grave aos olhos de Deus. Isso era considerado grave diante de Deus porque era um pecado que burlava um sacrifício sagrado.
Mas um outro pecado também que os filhos de Eli cometeu foi o pecado da imoralidade sexual. Eles mantinham relações com as mulheres que serviam no tabernáculo. As mulheres, nós sabemos, elas não eram oficializadas nessa função, porém elas serviam voluntariamente aos sacerdotes e aos levitas. Alguns consideram que elas ofereciam seu trabalho por conta das crianças que acompanhavam os pais que iam ofertar, fazer sacrifícios ao Senhor. Elas tomavam conta dessas crianças, e isso é muito natural, porque hoje também em nossas igrejas as mulheres servem com alegria ao Senhor, assim como serviram também Jesus, mesmo não sendo chamadas para fazer parte do seu colégio apostólico. Por isso, quando os filhos de Eli burlavam o sacrifício, quando os filhos de Eli praticavam imoralidade sexual com as mulheres que serviam no tabernáculo, eles estavam cometendo pecados graves diante de Deus, e eles foram chamados de filhos de Belial. Belial é uma expressão forte para designar alguém que é imprestável, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não serve absolutamente para nada. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,15, que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, Paulo usa aqui para a palavra maligno, ou para Satanás, a expressão Belial no original grego. E a Bíblia diz que todo Israel conhecia os pecados dos filhos de Eli. Eli foi um pai que não exerceu uma paternidade de acordo com a vontade de Deus, e foi uma tragédia na vida dos seus filhos. Os seus filhos eram filhos do maligno, que usurparam a glória e a santidade de Deus. E por que eles fizeram isso? Por conta de uma paternidade distorcida. E nós vamos aprender um pouquinho como não ser um bom pai, como não ser um pai negligente como Eli. A primeira ideia, ou a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, queridos, é que Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Em 1 Samuel 2,29, a Bíblia diz: Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Queridos, Eli cometeu aqui um erro grave. Ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Eli os colocou à frente de Deus em sua vida. Eles estavam cometendo um pecado grave não contra uma pessoa, um semelhante, mas contra o próprio Deus. E Eli sabia disso, mas Eli fez vistas grossas. Chegava até ele essas informações, mas ele não tomava uma atitude em relação aos seus filhos. Essa é uma situação muito comum nos dias de hoje. Nós sabemos que enquanto os nossos filhos são pequenos, nós cerceamos, nós controlamos, nós somos mais enérgicos, mais incisivos, mas a partir do momento quando os nossos filhos começam a crescer, se tornar adolescente, ou jovens ou adultos, nós sabemos também que muitos pais afrouxam a sua disciplina. E queridos, de certa maneira isso é natural, porque eles vão sabendo agora se cuidar e nós vamos soltando as cordas. Mas existem coisas que são inegociáveis. E esta, no caso de Eli, era uma delas, inegociável. E nós, como pais, nós não podemos deixar passar ou não podemos negociar algo que para Deus é sagrado, que para a nossa relação com Deus é algo sagrado. Queridos, o próprio Eli tinha noção da gravidade desse pecado. Ele diz aos seus filhos, no capítulo 2, no versículo 25 de 1 Samuel:
Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Qualquer pai hoje, eu, você, qualquer um, comete um grande equívoco quando nós tentamos fazer média com os nossos filhos, e para que façamos isso, nós quebramos um princípio como este, de colocar um filho antes de Deus. As consequências chegarão e chegarão a galope, chegarão rapidamente. E nós não precisamos ser profetas para saber que isso vai acontecer. Por quê, queridos? Por que a conta vem, a mão de Deus pesa sobre nós rapidamente? Porque é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro, este é o principal mandamento, o mais importante, o mais sagrado. E mesmo por amar os nossos filhos, nós não podemos os colocar à frente de Deus em nossas vidas. Essa equação não vai dar certo. Aqui nesse caso, a ordem dos fatores altera completamente o produto, porque a matemática de Deus não é a mesma nossa. E queridos, às vezes nós ficamos tão inebriados, tão fascinados com a beleza, com o amor que temos pelos nossos filhos, que nós não enxergamos que nós podemos cometer esse pecado, de passá-los adiante de Deus, de fazermos de nossos filhos os nossos ídolos pessoais. De fato, eu reconheço isso porque sou pai. Deus nos dotou de um amor tão grande, mas tão grande pelos nossos filhos, que nós não hesitamos em tirar a dor de nossos filhos e jogá-la sobre nós. Mas nós não podemos agir pela emoção, também não podemos agir pela razão, devemos agir pela palavra. A palavra é a nossa guia, a palavra é que determina e que deve determinar as nossas ações. Porque nós vivemos pela fé na palavra, porque nós sabemos que a palavra é de Deus, porque a palavra é a verdade, porque a palavra funciona e que no final, se nós formos fiéis à palavra, tudo vai dar certo. Mas quando nós tentamos dar um jeitinho, vai dar tudo errado, com certeza. Então quero trazer uma palavra para você que é pai nesse dia, ou você que já está tentando ser pai. Muitas vezes você vai encontrar oposição de toda a sua casa, de toda a sua família, ao tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes você vai encontrar oposição até mesmo de sua esposa, que tem um coração mole, para que você não aplique a orientação bíblica sobre a vida dos seus filhos. Mas se você quer ser um pai segundo o coração de Deus, se você quer exercer a sua paternidade com responsabilidade, você não pode deixar Deus em segundo plano. O que é justo deve ser justo perante Deus. O que deve ser certo, o que é certo deve ser certo primeiramente diante de Deus. O que é verdadeiro é verdadeiro. Então não afrouxe. Isso não vai fazer de você um pai desalmado. Isso não vai fazer de você uma pessoa não querida. Muito pelo contrário. Você não deixará de amar o seu filho, sua filha, seus filhos, por honrar a Deus. Muito pelo contrário, isto te fará um pai muito melhor. E você terá autoridade espiritual, coisa que Eli não tinha, não teve, apesar da sua função de sumo sacerdote. Então, o primeiro erro na paternidade de Eli, honrar mais os filhos do que a Deus. Segundo erro, Eli não exerceu autoridade sobre seus filhos. Talvez possamos pensar que o maior erro de Eli tenha sido de não corrigir os seus filhos. De fato,
Ele foi acusado por Deus por essa falha. Porém, o texto bíblico diz que quando isso aconteceu, ou melhor, quando ele tentou corrigir os seus filhos, Eli já era muito velho e os seus filhos não lhe deram ouvido. Eli deixou passar o tempo, deixou passar o momento correto de exercer correção, exercer autoridade sobre os seus filhos. E o problema que estava por trás da não obediência dos seus filhos era porque Eli não tinha autoridade. E queridos, falta de autoridade tem a ver com vida espiritual. A Bíblia nos relata que Eli não foi um homem piedoso. A Bíblia não traz nenhum relato do seu fervor, da sua fé, da sua piedade, da sua consagração. Eli, apesar de ter sido sumo sacerdote em Israel, ele não foi um grande líder espiritual do Antigo Testamento. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra a passividade de Eli. E apesar de ele ser o chefe, dos sacerdotes, Eli era para ter sido a maior autoridade espiritual em Israel naquela época. Mas a Bíblia o descreve como uma pessoa gorda e dorminhoca. Por isso os seus filhos não o respeitavam. Queridos, é triste quando um pai perde a sua autoridade sobre os seus filhos. Nós temos alguns exemplos. Ló, sobrinho de Abraão, perdeu a autoridade sobre a sua família. Que vexame! Davi perdeu a autoridade sobre a sua família. Que confusão ele causou! Davi, um homem poderoso nas guerras, perdeu a autoridade sobre os seus filhos depois do adultério com Batseba. Por que, queridos? Por que nós perdemos a autoridade quando nós não cultivamos uma vida com Deus? Porque Deus nos estabeleceu como autoridade em nossas famílias. Uma das traduções para a palavra autoridade no Antigo Testamento é pôr, é colocar, é estabelecer. Autoridade está relacionado a estar colocado sobre, estabelecido sobre. Por isso nós, como homens, como pais, nós fomos estabelecidos por Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E nós não podemos nos furtar a essa responsabilidade. Nós não podemos ser fracos. Deus nos chamou para liderar. Deus nos chamou para ir à frente. Deus nos chamou para estabelecer regras, condutas, limites. Deus nos estabeleceu ou nos posicionou para liderar as nossas esposas e os nossos filhos. Qualquer instituição que não tem uma cabeça ou que não tem uma liderança, ela não sabe qual direção tomar, para qual caminho ela vai seguir. Ela fica tateando no escuro, um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado, não dá. Deus foi sábio quando estabeleceu o homem como líder da sua família. Mas é preciso dizer que você exercerá bem a sua paternidade se você não confundir também os conceitos de autoridade e autoritarismo. Quem quer ser autoritário acaba por perder a sua autoridade, porque Deus criou a família não para ser um ambiente militar, mas para ser um ambiente de amor. Isso é importante. E meu querido, a sua autoridade vem de Deus, vem daquele que o colocou como autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você não for um homem piedoso, se você não for um homem consagrado, se você não for um homem afinado, chegado de Deus, você não terá autoridade sobre a sua casa. Como já disse, este foi o erro de Eli. Ele não tinha uma vida espiritual substancialmente profunda. Por isso ele até tentou corrigir os seus filhos, mas sem sucesso. Se você, como pai, quer exercer autoridade na sua casa, sobre a sua família, em primeiro lugar, você honre mais a Deus. Em segundo lugar,
busque a sua autoridade num relacionamento profundo com Deus, porque é Deus que te dá autoridade para isso. Por último, para nós encerrarmos, Eli cometeu um terceiro erro. Ele teve uma resignação muito passiva. Eu vou explicar. No versículo 18 do capítulo 3 que nós lemos, a Bíblia diz: então Samuel contou tudo sem esconder nada. E ele disse: Ele é Deus, o Senhor, que Ele faça tudo o que achar melhor. Queridos, quando o sumo sacerdote Eli tomou conhecimento da sentença que Deus lhe havia dado por intermédio de Samuel, que era relacionado ao que ia acontecer aos seus filhos, à sua família, aos seus descendentes, Eli simplesmente aceitou passivamente este juízo de Deus. Aí talvez você me pergunte: pastor, mas existe algum problema em nós aceitarmos passivamente o juízo de Deus? Existe, queridos. Sabe por quê? Porque Eli deveria ter buscado arrependimento. Afinal, o nosso Deus é muito misericordioso. Olhe para o Salmo 136, o Salmo todo é dedicado à misericórdia, a louvar a misericórdia de Deus. Quantos episódios nós temos no Antigo Testamento que Deus mudou o que Ele ia fazer com o povo, porque houve arrependimento. No Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, Paulo manda entregar um irmão a Satanás, para que Satanás desse conta desse irmão, porque ele deitou com a mulher do seu pai. Mas já na segunda carta, Paulo orienta a igreja para que receba essa pessoa. Por quê? Porque houve arrependimento. Pecado não prescreve com o tempo, pecado só prescreve com arrependimento e confissão. A Bíblia nos diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Mas ao contrário, quando existe arrependimento, contrição, quebrantamento, o perdão de Deus acontece. A Bíblia diz que perto está o Senhor, Salmo 34, 18, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e aflito. 1 João 1, 9, um texto muito conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas Eli não fez isso. Eli não buscou arrependimento, ele apenas se resignou. Ele apenas aceitou passivamente o juízo de Deus. E queridos, Deus não precisaria ter anunciado este juízo para Eli, porque a consequência do pecado já estava na lei, e Eli conhecia a lei. Mas Deus mandou este recado, este aviso por meio de Samuel, para que Eli tivesse esse tempo, queridos, esse tempo de arrependimento, de buscar ao Senhor, de se consagrar, de se arrepender, de clamar pela misericórdia divina. Deixa eu dizer uma coisa para você: na posição que nós estamos como pais, que eu estou como pai, que você está como pai, nós cometemos erros. Nós cometemos erros, tanto pela opressão, quanto pela omissão. Nós, como pais, erramos tanto pelo excesso, quanto também pela ausência, tanto pelo excesso de autoridade, quanto pela ausência de autoridade. Por isso, nós precisamos buscar o arrependimento quando nós erramos. A verdadeira paternidade acontece quando nós somos dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz de Deus em nós, que clareia o nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Num coração onde não existe arrependimento, não existe uma espiritualidade sadia. Porque esta é a dinâmica da vida de um homem ou de uma mulher de Deus, de um homem espiritual.
ter um coração sempre sensível e quebrantado perante Deus. O rei Davi foi um homem que cometeu muitos pecados, mas diferentemente do rei Saul, ele tinha um coração sensível, ele se arrependia quando era confrontado por Deus. Você como homem, a verdadeira nobreza de um homem está no reconhecimento dos seus erros e de suas limitações. Isto não o diminui, não me diminui, pelo contrário, isso traz mais dignidade para mim e para você diante dos nossos filhos e diante das nossas esposas. Eu tive um pai que foi muito duro, a moda antiga, um pai muito direto, muito assertivo, mas uma coisa eu não posso negar que eu via no meu pai. O meu pai se dobrava perante a palavra de Deus. Se ele fosse convencido pela palavra de Deus, ele se dobrava perante Deus. E era nesses momentos que eu via em meu pai a sua verdadeira espiritualidade, sua verdadeira nobreza. Ele não estava acima de tudo e de todos, ele estava sob a autoridade da palavra, debaixo da autoridade de Deus. Queridos, para encerrar, paternidade, algo tão importante para a família, ao mesmo tempo tão abalada em nossos dias. Mas esse problema não é de hoje, vem lá de trás, né? Desde sempre. Então eu queria fazer algumas aplicações para você que é pai, para nós que somos pais. Em primeiro lugar, olhe para a sua vida como pai. Olhe. Você precisa colocar, e eu preciso colocar, na sua vida as prioridades na ordem correta. Não coloque a sua esposa, muito menos não coloque os seus filhos à frente de Deus. Jamais, jamais. Isto trará estabilidade à sua liderança como chefe da casa. Em segundo lugar, não negligencie a correção, a disciplina dos seus filhos, mas tenha perante Deus uma vida santa, reta, porque senão você não terá autoridade sobre os seus filhos. A tua piedade e a tua consagração é que te dará autoridade espiritual. E em terceiro lugar, como pai, como esposo, como líder, quando você for confrontado, não mantenha o seu coração duro, não mantenha o seu coração fechado. Deus nos fala de várias maneiras, em várias situações e por meio de inúmeras pessoas. Precisamos estar atento àquilo que Deus está chamando a nossa atenção. E para encerrar, eu queria dar uma palavra a você que é esposa. Olhe para o seu marido e o ajude a assumir o papel que Deus lhe deu de líder na sua família. E eu quero dar uma palavra para você que é filho, que você também faça isso, que você não se oponha ao seu pai. Pelo contrário, peça sabedoria a Deus para que você também o ajude a cumprir a missão de ser para você um excelente pai. Que Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.
consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Oh, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, e seja cheio do Espírito Santo sempre, em nome de Jesus. Fica com Deus, meu amado. Com